seja bem-vinda, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Esther. Hoje nós estamos no capítulo 6. Então, abra sua Bíblia, de preferência de papel. Não porque de tecnologia não serve, mas porque a de papel evita as distrações da tecnologia, né? Então, vamos lá? Esther, capítulo 6, que diz assim: Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem um livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio? É Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Por isso, respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponha eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: Isso é o que o rei se faz. Isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vai depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os amigos tudo que lhe havia acontecido. Tanto seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, ficará arruinado. E quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei, e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, consagro, Senhor meu Deus, esse estudo ao Senhor, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor nos dê graça, Senhor, que apesar de mim o Senhor possa falar conosco, nos exorta, nos ensina, nos edifica. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas e que o Senhor esteja à frente de tudo. No nome de Jesus. Amém. Então, meninas, vamos lá. Nós estamos em Esther capítulo 6. O capítulo 6 fala que uma certa noite o rei ele não consegue dormir. E por conta disso ele pede aos seus oficiais, ordena aos seus oficiais responsáveis pelos registros no livro de crônicas que leiam o livro de crônicas para ele. E esses oficiais se assentam, acredito eu, eu aqui na minha mente pensando, se assentam e abrem o livro. E abrindo o livro, pela jesuicidência, eles abrem exatamente no registro em que Mardoqueu havia avisado, que o rei teria que o rei seria morto e que Bigtã e Teres, oficiais do rei, estavam conspirando para matar o rei, para assassinar. Lá atrás, no versículo que fala que Mardoqueu escuta isso, se eu não me engano é o capítulo 3, onde fala que Mardoqueu escuta isso, a palavra vai dizer que é no capítulo 3,
versículo 2, que diz: todos os oficiais do palácio real curvaram-se prostrados diante de Amã, Mardoqueu, porém, não se curvava. Então, os oficiais do palácio, não é aqui. Deixa eu achar aqui onde que é falado que Mardoqueu... perdão, é o capítulo 2, versículo 21. Um dia, quando Mardoqueu estava junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiraram para matar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Ester, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. A palavra vai dizer que Ester conta ao rei sobre a conspiração em nome de Mardoqueu, né? Então, ou seja, o rei, ele sabia que Mardoqueu que tinha descoberto o plano, porque a palavra vai dizer que Ester fala e diz quem foi que descobriu o plano, em nome de Mardoqueu, né? Pode ser que Ester não tenha mencionado Mardoqueu, mas isso nos traz uma lição. Muitas das vezes, diante do desespero de uma notícia ruim, a gente não se atenta aos detalhes, né? A gente não se atenta às coisas, os detalhes dos acontecimentos. E por conta disso, a gente deixa de agradecer uma pessoa, por conta disso a gente deixa de honrar quem deveria ser honrado, por conta disso a gente deixa da forma correta, conduzir a questão, né? E aqui o rei, ele, por causa da leitura do livro de Crônicas, ele então se lembra ou descobre que Mardoqueu tinha dado essa informação e pergunta o que tinha sido feito para ele, né? Acredito eu que os oficiais, eles eram alguém designado somente, esses oficiais que é mencionado, que leem os livros de crônica, eram oficiais separados somente para escrever nesse livro, porque o rei pergunta para eles mesmos, o que se fez? O que fez em agradecimento a esse homem? O que se fez a esse homem? E esses oficiais dizem que nada foi feito. Então, isso quer dizer que a responsabilidade era deles, né? Tanto de honrar ou mandar honrar, como de registrar, né, os acontecimentos do reino. E essa passagem, ela nos mostra uma lição muito preciosa, né? Que talvez você esteja achando que você semeou em algum lugar, que você fez alguma coisa e que isso foi esquecido. Mas eu quero te dizer nesse dia que o céu não tem lixão, né? Não existe lixão das suas orações. Talvez hoje você esteja tendo resposta de orações de algo que você orou há muito tempo atrás e que você nem se lembra mais. Porque nós, como seres humanos, nós hoje queremos um carro de cor vermelha, amanhã a gente quer prata. E depois da manhã a gente vai querer um preto. Depois a gente quer uma caminhonete, já mudou o modelo do carro. Porque a gente nem sabe o que quer. A Bíblia vai dizer, né, que nós não sabemos o que a gente quer, né? E que por isso o Espírito intercede por nós. A gente nem sabe o que pedir, né? Pedimos mal. Então, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos conduzir, né, naquilo que a gente pede. E muitas das vezes aquilo que a gente pede, a gente recebe a resposta dessa oração de uma outra maneira. Por quê? Porque o Senhor sabe do que a gente necessita. E como nós não sabemos pedir, Ele nos dá aquilo que a gente realmente necessita. Amém? Esse rei, então, ele pergunta quem é que está no pátio do palácio. Eu quero me atentar aqui com vocês no seguinte, que era a noite, né? Que era a noite e que esse rei não consegue dormir. Então já estava no tempo de dormir, né? Já estava à noite no momento de dormir. E Mardoqueu se apresenta exatamente, né? Digamos, conjecturando eu aqui, na madrugada. E o rei pergunta aos oficiais, quem está no pátio? E aí o versículo 4 vai dizer que Amã tinha acabado de entrar no pátio. Esse versículo 4 nos dá uma outra lição. Quero te dizer que o seu inimigo, que aquele que trama contra você, ele está no lugar certo, na hora certa, que até o diabo se sujeita a Deus, né? A palavra vai dizer lá
no capítulo 1, que o rei tinha 7 oficiais diretos, 7 pessoas que aconselhavam ele. E aqui nesse capítulo 6, no versículo 4, vai dizer que Amã estava no pátio. De 7, Amã estava no pátio. Então, assim, não é verdade que até o nosso inimigo está posicionado onde ele deve estar, de acordo com os planos do rei? Pense nisso, mulher. E aí, o que acontece? A palavra vai dizer que o rei faz com que Amã entre, né? Mas antes da gente entender o que o rei quer com Amã, né? Qual é a lição nesse texto de Amã, eu queria dizer para vocês sobre os 3 livros que existem registrados em toda a Bíblia. Os 3 livros que existem registrados em toda a Bíblia é o livro do registro, que é o livro onde são registradas todas as nossas ações, né? Que será o livro que vai ser utilizado para julgamento. O segundo livro que existe na Bíblia é o livro da vida, né? Que é onde o nosso nome é escrito quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador e vivemos de acordo com Ele. E o terceiro livro é o livro do memorial, que é o livro mencionado na Bíblia, que é o livro onde é escrito tudo que nós fizemos de justiça, né? No céu não tem lixão. Então, todos os nossos atos de justiça estão escritos nesse livro de memorial. Então, eu descobri isso porque eu fui procurar o que seria esse livro de crônicas. E o livro de crônicas, ele se assemelha a esse livro de memorial. Mardoqueu tinha tido um ato de justiça, né? Algo que ele não receberia nada em troca, algo que ele não pretendia receber nada em troca, mas que era o justo a ser feito. O rei persa, o rei Xerxes, Assuero, era o homem mais poderoso do império persa e de todo mundo naquela época, né? Matar o rei seria algo que traria uma confusão muito grande, não só para a Pérsia, mas para todas as 127 províncias que ele regia, né? Então, o que Mardoqueu fez foi um ato de justiça. Além disso, a Esther tinha acabado de se casar com o rei e ele não queria isso. Mas Mardoqueu fez um ato de justiça e a Bíblia não fala em momento nenhum que Mardoqueu tenha questionado o fato dele não ter sido honrado pela informação que ele deu. Será que eu e você temos tido atos de justiça diante das pessoas? Será que eu e você temos entendido que o Senhor nos usa pessoas para abençoar pessoas? O Senhor usa pessoas para abençoar pessoas não só de forma espiritual, não só com uma oração, não só com um abraço. Essa é uma forma muito válida, amém? Mas também com coisas materiais, também com as nossas ações e com as coisas que Ele traz até nós e que de repente para você elas não são mais utilizadas e você pode abençoar outras pessoas. E aí nesses livros de registro, lá em Daniel capítulo 7, versículo 10 diz assim, fala do juízo, dos relatos dos nomes e ações dos homens que conduzem as decisões de justiça. Fala desse livro do registro, que é o livro que está ali todo ato, né? Todo ato que a gente cometeu, tudo que a gente cometeu está escrito nesse livro. E Eclesiastes 12, 14 diz assim, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mau. Então, assim, esse livro de registro, que é um dos livros mencionados em toda a Bíblia, ele é o livro que registra as nossas ações, tudo que a gente fez, toda a intenção do nosso coração, ela está registrada nesse livro do registro. Mas também existe o livro da vida, né? O livro da vida, que é mencionado em Lucas 10, 20, diz assim, contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a você, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O nome escrito no céu, isso quer dizer que está escrito no livro da vida. Mas para que o meu e o seu nome esteja escrito no céu, nós precisamos não só aceitar o Senhor, mas viver de acordo com a sua palavra em obediência. E Filipenses 4:3, Paulo menciona aos fiéis cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Para você ser cooperador na obra do Senhor, você precisa
basicamente de duas coisas: santidade e obediência, né? O livro da vida, o nome escrito no livro da vida são para as pessoas que sim reconhecem o Senhor como Senhor e Salvador, mas que também entendem que precisam andar em santidade na contramão desse mundo, e a segunda coisa, em obediência. Amém? Daniel, versículo 12, versículo 1 diz que Deus salvará todos que estão escritos no livro da vida. Aleluia. Apocalipse 21, 27, João diz: entrarão na cidade de Deus somente os escritos no livro do Cordeiro. Para o nome do livro da vida, para que o nome fique escrito no livro da vida, os nossos pecados, eles precisam ser confessados, precisa haver arrependimento e confissão, né? E estudando sobre os livros que existem, né, na Bíblia, porque eu queria chegar no livro de Crônicas, eu descobri que a partir do momento que você confessa pecado, que você anda em santidade, em obediência, os seus atos, né, os seus pecados são apagados do livro de registro. Aleluia, esse Deus é tremendo, né? Então não existe outra forma de eu e você entrarmos no reino dos céus, estarmos com Jesus e estarmos preparados para a grande vinda dele sem santificação e obediência. Então eu queria te pedir, te convidar que você avaliasse a sua vida hoje, porque muitos estão dizendo que Jesus está às portas, né? E os sinais nos mostram isso. Mas para que isso aconteça, para que você vá com Jesus e seja parte dos 50%, né? Que serão tirados, e a Bíblia fala que um será tirado e o outro será deixado, para que você faça parte desses que vão ser levados, que você avalie a sua vida. Isso é algo entre você e Deus. Amém? E o terceiro livro é o livro do memorial. É onde é escrito tudo aquilo que você praticou de justiça, né? Malaquias 3,16 diz assim: foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honram o seu nome. No livro de memorial é imortalizado tudo aquilo que eu e você fizemos como atos de justiça. E o galardão do Senhor, a palavra diz que nós precisamos, ao nos achegar ao Senhor, ter fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então você precisa crer que o galardão do Senhor ele vai chegar na sua vida pelos seus atos de justiça, amém? E aqui o que estava acontecendo era isso, né? Mardoqueu, com seu ato de justiça, está começando a receber o galardão do Senhor. E como eu acabei de dizer, até o inimigo ele é posicionado aonde o Senhor quer que ele esteja de acordo com o plano dele. E aí, Mardoqueu Amã na madrugada, se chega à presença do rei com a trama de anular, de aniquilar, de matar Mardoqueu de vez. Porque no final do capítulo 5 vai dizer que aconselhado pela esposa e pelos seus amigos, pelos seus conselheiros, Amã trama uma forca para matar Mardoqueu, para que quando ele fosse para o segundo banquete, ele ia em plenitude, né? Ele ia feliz da vida, porque o inimigo dele, o primeiro inimigo, já teria sido anulado, aniquilado. Só que ele já tinha dado uma sentença sobre eles que, lembrando a você, era irrevogável. Uma vez que o anel selo confirmasse aquilo que foi decretado pelo rei, até o rei não poderia revogar esse decreto. Então, ele não precisava mais se preocupar com Mardoqueu. Mas, aconselhado por sua esposa e pelos seus amigos, ele resolve fazer uma forca e se apresenta ao rei no capítulo 6 de madrugada, né, com a trama para matar Mardoqueu. Sabe, mulher, existe sobre mim e sobre você decretos do inferno, né? O inimigo das nossas almas, ele trama situações e decretos para nos matar.
Se você fosse atentar aqui, Mardoqueu não sabia que essa forca tinha sido feita para ele. Se você fosse atentar aqui, Mardoqueu não sabia da forca, e ele não sabia também que Amã, convencido de que o rei permitiria que ele matasse Mardoqueu, iria se apresentar a ele, ao rei, na madrugada. Só que, assim como o inimigo trabalha nas nossas vidas enquanto a gente dorme, né, na madrugada, o Senhor guarda e zela por nós enquanto dormimos, né? Acredito eu que Mardoqueu nesse momento estava dormindo e o Senhor estava zelando por ele. Ele levanta, ele incomoda alguém, a única pessoa que poderia salvar Mardoqueu, e lembra para ele do ato de justiça. Lembra de ler o livro do memorial. Sabe, mulher, eu quero te dizer que existe um memorial acerca da sua vida. E que no tempo certo, na hora certa, o rei vai incomodar a pessoa certa para que ele possa te honrar, amém? O versículo 7 vai dizer então que o rei pergunta o versículo 6 vai dizer então que o rei pergunta para Mardoqueu o que ele deveria fazer para alguém que o rei queria honrar, que o rei gostaria de honrar. E o versículo 7 vai dizer que que Amã então pensa, né, que essa honra viria para ele, até porque, como eu disse no capítulo 5, nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus, né? Amã estava vivendo um sonho, Amã estava flutuando, né? Estava vivendo todos os sonhos dele, ele estava sendo honrado, ele estava sendo reverenciado por todo o povo de Suzã, ele tinha muitas riquezas, tinha amigos, tinha uma posição de honra máxima diante do reinado do rei persa, o rei mais poderoso de toda aquela época. E, além disso, para completar, Esther ainda estava convidando ele para 2 banquetes. E eu quero te lembrar que ele já tinha ido a um banquete e ele tinha sido muito bem tratado. Ele já tinha ido a um banquete e ele tinha sido extremamente bem tratado. E quando ele foi bem tratado, ele é bem tratado nesse versículo, me faz lembrar daquele versículo que diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? Provérbios diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, eu tinha até anotado aqui. Provérbios diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, porque os nossos inimigos, assim a gente amontou a brasa sobre a cabeça deles, né? E que o Senhor é quem faz justiça. E aí Amã, pensando que ele estava na melhor fase da vida dele, pergunta para o rei o que ele deve fazer. Fala para o rei, pensa que o rei quer honrar ele. E pensando que o rei queria honrar ele fala para o rei tudo que ele gostaria, tudo que era o desejo do coração dele. E aí o versículo 7, ele vai falar sobre isso. Diz, versículo 8, ordena que tragam o manto do próprio rei, as vestes do rei, um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão na cabeça, a brasão do rei na cabeça. O brasão aqui na minha versão fala sobre brasão, mas outras versões falam sobre coroa real. Então, o Amã, ele pede para o rei fazer tudo aquilo, que era o desejo do coração dele, porque a soberba dele era tão grande e a fase de vida dele estava tão esplêndida aos olhos dele que ele achou, não, o rei vai me honrar mais uma vez, né? Mais uma vez eu quero declarar aqui para vocês e pedir para que vocês se atentem, que nem tudo que está dando certo tem a aprovação do rei Jesus. No versículo 6 ainda fala que Amã estava posicionado no lugar certo, na hora certa, né? Também eu anotei aqui e acabei não falando para vocês. Deus dá aos nossos, uma coisa que o Espírito Santo me ministrou, que Deus dá aos nossos inimigos, que Deus dá às pessoas que são perseguidas tudo que o inimigo quer. Deus deu a Mardoqueu tudo que era o desejo do coração de Amã.
Daqui para frente nós vamos ver isso. O Senhor, com a justiça dele, lhe dá a Mardoqueu tudo que era o desejo do coração de Amã, mas de maneira certa, em verdade, né? E aí no versículo 8 vai falar que Amã queria as vestes do rei, queria o cavalo do rei e a coroa real. E eu fui procurar descobrir o que representa a veste do rei. A veste, ela representa santidade. O cavalo, ele representa vitória. E a coroa representa soberania e autoridade, falando do rei, né? A coroa do rei representa soberania e autoridade. Vocês lembram que lá no versículo 4, quando Mardoqueu se veste de pano de saco e vai para junto do palácio, se apresenta junto do palácio, ele fala que é falado que Esther envia uma pessoa para falar com Mardoqueu, já que ele não recebe as vestes que as criadas tinham levado, as roupas para ele trocar. Esther envia Atá. Atá quer dizer veracidade, né? O inimigo das nossas almas, ele trama contra mim e contra você em mentira, em engano. Mas o Senhor, ele só trabalha com a verdade. A palavra do Senhor diz que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não existe outra maneira de eu e você sermos libertos de alguma coisa se não for pela verdade. E as vestes do rei, né? O manto do rei, ela significa santidade em primeiro lugar. O cavalo do rei, vitória. E a coroa do rei, soberania e autoridade. De acordo com a verdade, pela verdade, no caminho da verdade, é que Mardoqueu foi liberto. Pode demorar, sabe, mulher? Pode demorar, mas a verdade, ela sempre vem à tona. E quando ela vem à tona, ela traz consigo libertação. Será que eu e você temos orado para que o Senhor nos livre do engano? Será que eu e você temos orado para que a verdade do Senhor esteja sobre a nossa vida? Porque às vezes nem tudo que está diante dos nossos olhos, que está dando certo, da maneira que você acha que deveria ser, é a verdade de Deus para mim e para a sua vida. E aí, o capítulo 6 está falando sobre, o versículo 8 está falando sobre aquilo que Mardoqueu desejava para ele, né? Ele desejava a santidade, que ele não tinha por causa da mentira, né? Por causa das tramas que ele possuía. Ele desejava a vitória, né? E ele desejava também a soberania e a autoridade, né? No caso aqui, a autoridade e a soberania do rei Assuero. Ele desejava todas essas coisas. E aí ele sugere ao rei que alguém nobre, que um nobre fosse levar, né? Fosse levar ele por todo o império, apresentando ele diante das pessoas com essas coisas, né? Com essas coisas sobre ele. Porque ele acreditava que quem seria honrado era ele. E aí, no versículo 10, o rei ordena a Amã que ele vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça com Mardoqueu tudo o que ele sugeriu. E ainda fala assim, ele está sentado junto à porta do palácio, ou seja, ele está no mesmo lugar que ele sempre esteve, esperando o tempo de Deus. Será que você está no mesmo lugar que você sempre esteve, esperando o tempo de Deus para a sua vida? Será que você mantém a sua santidade? Será que você mantém a verdade do Evangelho sobre a sua vida, esperando o tempo de Deus? E aí fala que ele está na porta do palácio real e o rei ainda ordena assim para Amã: não omita nada do que você mesmo recomendou. Sabe, esse Deus que nós servimos, ele é tremendo, porque ele fez com Mardoqueu tudo aquilo que Amã sugeriu. O inimigo das nossas almas trama, né? Trama emboscadas, trama coisas para que a gente seja derrubado. Mas o Senhor usa essa maldição e transforma em bênção. No tempo certo, na hora dele. Porque a palavra do Senhor vai dizer que no versículo 10, o rei ordena
a Amã, para que honre a Mardoqueu. Sabe, mulher, você precisa entender que o inimigo das nossas almas, ele tem muito poder, porque ele é um anjo caído. Mas existe alguém soberano sobre ele. E que até o diabo te abençoa quando Deus ordena. Até o diabo, ele precisa fazer aquilo que ele mesmo sugeriu para te derrubar. Ele precisa fazer a teu favor. Porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E aí, essa palavra ela me chamou muita atenção pelo seguinte, no quesito espiritual, se você for pensar nessa palavra, o inimigo das nossas almas, ele quer tudo aquilo que o Senhor tem separado para mim e para você. Ele trabalha com a mentira, com o engano, né? Ele trabalha com a manipulação. Mas nós temos o acesso à santidade, né? À justiça e à autoridade de Deus. Nós temos acesso a tudo isso. E a Bíblia ela vai falar que existe uma coroa de justiça, que o diabo ele quer tirar de nós. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, depois você vai lá ler. Existe também uma coroa da vida, que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 2, e Apocalipse 2, 10. Existe também uma coroa de glória, 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 4. E existe também uma coroa de alegria, 1 Tessalonicenses 2, 10. Então, todas essas coroas, elas são, para mim e para você, filhos de Deus, que andamos em santidade e em obediência. E tudo que o inimigo das nossas almas quer é que essas coroas e todas as vestes que o rei compartilha conosco, que sejam dadas a ele. E ele trabalha incessantemente para isso. Só que a gente sabe que ele nunca vai conseguir. E por isso você é uma inimiga dele. Por isso você é uma inimiga dele. E ele vai fazer de tudo para que você não tenha a honra que é separada para você. Existem coroas para sua vida. Existem galardões para sua vida. Que o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para que te paralise, para que você não receba tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Mardoqueu é só a ponta do fio. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você e para o seu futuro, um futuro de glória, um futuro de alegria, um futuro de paz, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você, só você mesmo pode destruir. E tudo que o diabo quer é fazer com que você perca tudo isso pelas suas mãos. Amém? Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Esse eu vou ter que ler para vocês porque é algo realmente que precisa ser lido. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu com cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Toda vez que a Bíblia fala de linho, ela está falando de santidade. Vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua cabeça saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E elas regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, mulher, você está debaixo da autoridade do Senhor. Aquele que vem vestido com vestes de sangue, né? Num cavalo branco e com uma coroa real. Aquele que se sacrificou para que eu e você tivéssemos vida. Não deixa o inimigo das nossas almas te enganar. Fazer você acreditar que o Senhor não é com você. Espera o tempo de Deus na porta do palácio, igual Mardoqueu fez, para que você receba o seu galardão.
mantenha suas vestes em santidade e em obediência. E aí a palavra vai dizer que no versículo 11, então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente: isto é o que se faz ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar. O versículo 12 diz assim: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio. Depois dessas coisas, Mardoqueu volta para sua posição inicial, posição de contentamento. Será que eu e você temos tido contentamento onde nós estamos? Ainda que a honra chegue ou que ela não chegue, você tem tido dias de contentamento? Se você não tem tido dias de contentamento, ore ao Senhor para que Ele traga prazer ao seu coração, contentamento pela salvação. Mardoqueu foi honrado e é muito bom ser honrado, né? É muito bom receber presente do nosso Pai, receber o favor do Senhor. É muito gratificante receber o favor do Senhor. Nós vivemos num mundo e a gente precisa de coisas, né? Mas isso não encheu o coração de Mardoqueu. Agora, o versículo vai falar, o 13, não, a continuidade do versículo 12 vai dizer: Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. A palavra do Senhor diz que o Senhor abate o soberbo, né? A soberba, ela só tem um caminho, o abatimento. E Salmos, versículo 6, 10 diz assim: serão humilhados e aterrorizados os meus inimigos. Né? Aleluia por isso. O Senhor, Ele cuida de mim e de você. E você precisa entender que o próprio Deus luta a sua luta. Que o próprio Deus entra nessa guerra para te livrar, para te salvar, para te honrar. Né? Aquilo que Amã tramou para Mardoqueu. Toda a honra que Mardoqueu recebeu foi para aterrorizar Amã em primeiro lugar. E isso fica muito claro aqui no versículo, na continuação do versículo 13. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, de quem começou a sua queda, foi a pessoa que começou a dar problema para ele, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. Será que eu e você temos prestado atenção nos sinais do Senhor? Esses mesmos amigos e esposa que aconselharam ele a fazer a forca, que bateram palminha para tudo aquilo que ele estava fazendo de ruindade, são os mesmos que agora estão dizendo: peraí, acho que você não está indo tão bem assim. Por quê? Porque as pessoas que aplaudem aquilo de ruim que a gente faz, as pessoas que estão conosco para agradar aquilo que a gente quer ouvir, elas são as primeiras a pular do barco quando dá ruim, né? Elas são as primeiras a dizer, tipo assim, tô te falando isso para parecer que eu te avisei, né? Lembrando que Zeres foi quem, e os conselheiros, foi quem sugeriu que ele fizesse a forca. Foi quem sugeriu que ele matasse Mardoqueu. E agora ela já está falando outra coisa. Pessoas sem opiniões, pessoas sem verdade de vida, pessoas sem posicionamento. E que quando começa a dar ruim, são as primeiras pessoas a pular do barco. E aí os sinais são muito claros, né? As coisas quando começam a acontecer, que começam a dar errado, ou se algo não está saindo exatamente do jeito que parecia estar, são sinais do Senhor. Será que eu e você estamos acompanhando os sinais? Mateus capítulo 24, versículo 32 fala dos sinais, né? Quando Jesus volta. Na verdade, todo o capítulo 24 de Mateus vai falar sobre isso, para que a gente preste atenção nos sinais da volta de Jesus. Então, nós precisamos nos atentar aos sinais. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas e levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Todo esse capítulo 6 vai falar sobre o início da justiça de Deus na vida dos judeus.
e da justiça de Deus na vida de Mardoqueu, e da justiça de Deus na vida do inimigo dos judeus, Amã, né? A justiça de Deus, ela sempre vai vir. Deus é justo. As pessoas, elas querem declarar muito que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. A justiça de Deus, ela sempre chega. Existe um livro de memorial, que lá estão registrados toda a intenção do nosso coração e os nossos atos de justiça, né? Então, se você, de repente, está aí me ouvindo e praticou algum ato que não seja justo diante do Senhor, ore a Ele, confessa o seu pecado, dê nome ao seu pecado e peça para Ele para que Ele apague isso do livro de registro. Agora, se você praticou um ato de justiça, que todos nós sempre praticamos, né? Espere o tempo de Deus na porta do palácio. Há um tempo para a honra do Senhor. Há um tempo para que Ele possa contribuir, né? Para que seja para o seu bem. Há um tempo para que a gente receba a justiça e a honra do Senhor. E se não for nesse tempo, certamente será no vindouro. Mas que você tenha contentamento com o lugar que você está. Que você tenha o contentamento de saber que você é salvo. Isso já deve gerar em nós a alegria, né, que vem do céu. Quero te agradecer por mais uma vez você estar aí comigo e espero de verdade que o capítulo 6 do livro de Esther tenha trago um esclarecimento e uma exortação e um ensinamento como trouxe para a minha vida. Que você fique bem, que Deus te abençoe, um grande beijo e até o capítulo 7.